Beleza. Queridos irmãos em Cristo, boa noite a todos na paz do Senhor. Bom nós estarmos juntos aí em mais uma oportunidade. Hoje nós vamos começar um novo livro. Terminamos na semana passada o Evangelho segundo escreveu São Mateus e hoje nós daremos início à primeira epístola de Pedro. Tenho certeza que vamos extrair grandes aprendizados dessa carta, que não é tão longa, mas que tem ensinamentos riquíssimos para as nossas vidas. Vamos começar levando a Deus em oração e, na sequência, nosso professor Eliseu vai estar ensinando aí a respeito do capítulo 1 da Epístola de Pedro. Amado e querido Deus, Senhor eterno, obrigado por esse momento da qual o Senhor tem concedido para nós em mais uma semana, em mais um dia, para estarmos aprendendo um pouquinho mais da Tua poderosa palavra. Dirija-nos nesta noite, abençoe os irmãos que posteriormente irão assistir essa aula, que todos possam, Pai, ser edificados e alimentados por Tua palavra. Nós entregamos em Teus cuidados desde agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos lá. Primeira Epístola Universal de Pedro, ou do apóstolo Pedro. Só iniciando, a gente já terminou Mateus, né? E agora partimos para essa carta aqui, que pertence, né, às cartas gerais. Vamos falar um pouquinho, dar uma breve introdução, né, do livro, provavelmente ali do período a qual foi escrita, e daí a gente entra no texto de fato. A primeira palavra que temos na carta é a palavra Pedro, né? Pedro, ele se apresenta, Pedro, apóstolo de Cristo. Então, a autoria, ela é aceita, inclusive pelos pais da igreja, né? Os primeiros ali que averiguaram e aceitaram, né, essa escrita, como Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, né, alguma informação histórica assim, eles aceitaram que Pedro foi de fato o escritor dessa carta, né? Na verdade, isso perdura por muito tempo, né? Apenas no século XIX é que com o advento da teologia liberal, né, que é uma praga que a gente tem aí, eles argumentaram de que não foi Pedro quem escreve essa carta, argumentando da seguinte maneira, falando que Pedro era um homem letrado e que o grego, né, o grego do texto da carta de 1 de Pedro aqui, é um texto de um grego muito rebuscado, um texto bem rebuscado, né? Chega a ser o texto com um grego mais avançado de todo o Novo Testamento. E por conta disso, né, eles acabam dizendo que não teria como Pedro ser o escritor dessa carta. O que não é sustentado, até porque a gente vê na própria carta de Pedro aqui, lá no capítulo 5, versículo 12, a gente vê que Pedro ele escreve essa carta com Silvano, né? Ou ele chega a citar Silvano aqui, falando, né, que no versículo 12, dizendo assim, ó, por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus na qual estáis firmes. Então, assim, ele escreve essa carta na presença de Silvano. Silvano aqui é o mesmo Silas, né, que acompanha Paulo lá. Então, era um homem culto, era um homem sério, né, um homem que tinha essa bagagem aí. Além disso, nós podemos argumentar também que Pedro ele é de Betsaida, né? Então, a gente vê um homem que nasceu na Galileia,
e que era a região ali mais helenizada, né, com mais cultura grega de toda a Palestina. Então, assim, não seria nenhum tipo de surpresa, né, Pedro, ele ter um grego um pouco mais rebuscado também, até porque aquela região era bem, a cultura grega estava bem impregnada ali já naquele ambiente. Então, enfim, a carta que leva o nome de Pedro, né, o autor é o próprio Pedro, tá? O mesmo Pedro que aparece em Atos, o mesmo Pedro que aparece nos evangelhos, né? Pedro, inclusive, é um dos nomes aí que mais aparecem no Novo Testamento. Quando a gente olha homens como Paulo, por exemplo, Paulo aparece ali cerca de 140 vezes no Novo Testamento. Né? Se você junta todos os outros discípulos, eles aparecem um pouco mais de 100 vezes. Enquanto isso, o nome de Pedro é citado mais de 200 vezes no Novo Testamento. Então, era uma figura bem importante, né? Pedro era um homem bem importante aí e tem um papel crucial na igreja primitiva. Tanto é que Jesus ele deixa um recado para Pedro, né? A gente terminou o Evangelho de Mateus falando a respeito até daquela negação de Pedro, né? Que Pedro nega por 3 vezes ali que conhecia a Jesus, né? Chegando até mesmo a espraguejar, né? Mas quando nós olhamos para o final do livro de João, vamos ler esse texto, que ele é bastante interessante, João 21, versículo 15, diz assim, ó, João 21, 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse, apacenta os meus cordeiros. 16. Tornou a dizer a segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Então, Jesus, ele deixa algo na mão de Pedro, né? E esse Pedro aqui, que é o Simão, né? Pescador, que Jesus chama, dá um novo nome para ele, né? Agora não é mais Simão, agora é Petros, ou Pedro, né? E também chamado Cefas, né? Pois bem, todos esses nomes referindo-se a esse mesmo homem aqui. Né? Agora, esse homem já, depois de passado bastante tempo após essa fala de Jesus, um homem já com bastante experiência em seu ministério, né? Um homem que praticamente os 11, né? Se não me engano, 11 ou 12 primeiros capítulos de Atos são dedicados ao ministério dele, né? A entrar no ministério de Pedro. Agora ele resolve escrever uma carta. E essa carta ela é direcionada a um local, mas não um local específico, assim como foram, por exemplo, as cartas de Paulo. Paulo escreveu cartas, né, à igreja de Filipos, escreveu uma carta às igrejas que estavam na Galácia, escreveu cartas a pessoas como Tito, como Filemon, né? Porém, a carta de Pedro é uma carta que a gente chama de católica, né? Uma carta católica. O que é isso? Uma carta universal. Então, a carta de Pedro é uma carta universal. E aí, dependendo da sua tradução bíblica, né, você vai ter até no enunciado do livro escrito exatamente assim: primeira epístola
universal do apóstolo Pedro, ou primeira carta universal de Pedro, ou do apóstolo Pedro, porque, de fato, é uma carta universal, tá? Não é uma carta direcionada a uma igreja específica, como Paulo escreveu, né? Diversas cartas para igrejas locais, né, ali. Então, o versículo de número 1, e aí a gente entra aqui, né? O contexto dessa igreja, a gente vai ver no decorrer do livro, mas é um contexto de uma igreja que estava sendo e passando por perseguição. É lógico que a perseguição mais severa ainda viria mais à frente, né? Pedro ele escreve essa carta por volta ali do ano 62, 64, né? Segundo as próprias introduções, né, de algumas Bíblias que a gente olha, dão esses dados, né? Aqui eu estou consultando aqui é a Bíblia de Estudos Roma, ela aponta a data como sendo do ano 62 ao ano, essa Bíblia aqui, ó, ao ano 64 depois de Cristo, né? Então, a gente tem esses dados aí a respeito desse livro. Beleza? Compreendendo o destinatário, compreendendo quem era o remetente, nós adentramos no livro mais a fundo, tá? Mostrar isso aqui sem um reflexo, talvez fique... Eita, que não está focando. Enfim, Bíblia de Estudos, essa que eu tenho aqui é King James 1611, Estudos Roma, tá? Versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Todas as regiões aqui, todos esses locais localizados na região da Ásia Menor, tá? Então, muito provavelmente ali na região norte, tá? Mais para a gente se nortear mesmo aqui, brincando aqui, né? Do norte nortear. E um termo que Pedro ele usa aqui, que é interessante, é a palavra disperso. Eles estão dispersos, mas ele também coloca estrangeiros, deixando claro para aquele povo que eles estão peregrinando por uma terra, né? Na verdade, nenhum cristão deveria entender esta terra aqui como uma terra fixa, até porque nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui como nós vamos para uma terra, nós temos uma terra preparada, assim como o próprio Jesus, ele disse que iria preparar lugar, morada, né, para que nós estivéssemos com ele. Então, Pedro, ele direciona essa carta a esse povo, né, que estava dispersos ali, que muito provavelmente eles tinham acabado de sair, né, corridos de Jerusalém, né, e por conta da perseguição se dispersaram mesmo por vários locais, né, e agora eles recebem essa carta de Pedro nessa situação aí. Pedro continua dizendo, eleito segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, nós temos a Trindade aqui, né? Apesar de a gente não gostar muito dessa palavra, né? Quando for falar, lógico que a gente não vai ser... pegar no pé em relação a isso, mas prefira triunidade, né? A palavra triunidade, ela é mais aceita. Mas, de qualquer forma, triunidade, a gente tem a triunidade presente aqui, né? Esse termo não aparece na Bíblia, né? O termo trindade, tanto o termo triunidade, mas a gente vê essa verdade doutrinária aqui, essa verdade bíblica, na própria carta de Pedro, aqui no versículo 2. Pedro, ele coloca a presciência do Pai, a santificação do Espírito e a aspersão do sangue de Jesus. Então, está presente aqui, Pai, Filho e o Espírito Santo, né? O Pai planeja, o Filho executa e a ação do Espírito Santo vem para poder trazer, após essa execução, o completar da obra
da obra que o Pai havia planejado, tá? Então, nós temos essa saudação de Pedro, deixando claro essa doutrina aí da triunidade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, ele saúda assim, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aí agora a gente entra de fato no conteúdo da carta. Os primeiros versículos, né? Alguém pode até se perguntar, mas poxa, hoje a gente geralmente agora nem tem tanto esse hábito, né? Às vezes é no e-mail, você vai escrever um e-mail, aí você tem no final lá que você coloca os seus dados, né? Olha, o nome, o número de telefone, enfim, uma frase que você gosta, enfim. Mas você coloca no fim do texto. Agora, por que eles colocavam isso no começo do texto? Né? Você vê as cartas de Paulo, eles não se identificam no final da carta, mas no começo da carta. É porque eles recebiam isso em forma de rolo, né? Agora imagina a pessoa ter que desenrolar aquele rolo todo para ver quem no final que era o remetente, ou melhor, quem era o remetente daquela carta, né? Então, assim, tanto o remetente quanto o destinatário. Então, ele já colocava o destinatário e o remetente aqui, quem era que escrevia, quem era que deveria receber aquela carta, para que no começo, logo quando começasse a abrir o rolo, já identificasse para quem e de quem era a carta, tá? A Mael falou aí que os calvinistas gostam, né? Os calvinistas gostam desse texto por conta da palavra eleitos aí, né? E de fato, né, a gente tem a eleição na Bíblia, não dá para fugir disso, né? Mas é lógico que não da maneira como a gente acredita, assim, como eles colocam, né? Dessa eleição, que a partir do momento em que a pessoa foi escolhida ali, não dá para ela simplesmente ter vontade própria, né? Chegar a ter vontade própria. Enfim, exatamente, esse é o termo, né? Incondicional, né? Se não dá para você sequer ter a opção de recusar isso, né? Exatamente, graça é como se fosse irresistível. Não é assim que a gente crê, né? É lógico que eu não vou entrar nisso aqui, mas nós vemos aqui a presciência de Deus Pai, e é lógico que em sua presciência Deus já sabe, né, quem vai vai aceitar o sacrifício do seu filho e tudo, mas tudo isso a partir da sua presciência e não porque ele está brincando com a gente com o controle de videogame, né? Beleza. A partir do versículo 3, Pedro ele começa a cantar, né? Digamos assim, um louvor, um salmo, né? Ele começa a dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo regeneração, né? Para uma nova esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Pensa numa loucura. Pedro está escrevendo para uma igreja perseguida. Ele está escrevendo para uma igreja que está num contexto de grande perseguição. E as palavras que ele tem é louvor, honra, glória, alegria. Isso é necessário para que vocês grandemente vos alegrais, meu Deus do céu. Num tempo que a gente vive hoje, em que
Deus ele é colocado, né, como um mero senhor com que concede desejos, né, quase um gênio da lâmpada em algumas igrejas. Vem a carta de Pedro e coloca, olha só, quando vocês passarem por perseguições, quando vocês estiverem sendo perseguidos, se alegrem nisso. Fiquem alegres porque vocês, que ache louvor, que se ache honra, que se ache glória, porque o exemplo que ele coloca de sofrimento logo para a carta à igreja, né? E aos estrangeiros que estavam em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, para todo esse povo, é o exemplo do próprio Cristo, né? Então, antes mesmo de haver alguma ideia de reclamação em relação à perseguição, ele coloca o maior exemplo de todos. Jesus sofreu. Versículo 8 diz assim: ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então, os sofrimentos de Cristo, eles aparecem como um exemplo aqui, aos quais foi revelados que não para si mesmos, mas para nós. Eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que o Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, Pedro, ele separa esse primeiro trecho para poder louvar a Deus, para poder falar da grande alegria que é a salvação, para falar da grande esperança que é a salvação. Quando nós lemos as cartas de Paulo, a gente vê Paulo ele dividia muito bem as cartas, né? Ele sempre colocava ali, o embasamento doutrinário no começo, depois ele vinha com uma aplicação prática. E já Pedro, a gente vai perceber isso, ele vai mesclando as duas coisas, né? Ele fala um pouco de doutrina, aí depois ele vem com aplicação prática, doutrina, aplicação prática, e vai intercalando essas coisas, né? Ele não é tão pedagógico quanto Paulo, mas as suas cartas também não são demasiadamente grandes, né? Ao ponto de ser necessário essa divisão tão bem feita assim. Mas, de qualquer forma, ele faz essa mesclagem, né? Ele mescla a doutrina com a aplicação prática. Então, ele louva a Deus, né, como se fosse ali, no primeiro momento, uma injeção de ânimo para o povo. Vocês estão sendo perseguidos, mas eu quero lembrar um negócio para vocês. Deem graças a Deus por causa da salvação que alcançou vocês. Essa salvação alcançou vocês a partir do sofrimento de Cristo, tá? A herança que vocês têm agora é uma herança incorruptível, incontaminável, ela não murcha, ela está guardada nos céus para vocês, tá? A única coisa que vocês vão precisar para acessá-la é a fé, né? Então, nós vemos nesse primeiro momento aqui esse louvor. No versículo 13, Paulo, Pedro, perdão, é tanta carta de Paulo que a gente até vai atribuindo a Paulo até o que não é de Paulo.
Mael escreveu alguma coisa aí? Pode abrir, Mael, pode compartilhar aí, que essa, por ser bem versículo 12. Aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora foram anunciadas por aqueles que o Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o evangelho, para as quais os anjos desejam bem atentar. Qual que é o comentário aí que você está querendo fazer? Pode abrir o microfone aí, vão. Ô, Eliseu, eu estava mexendo aqui. Esse versículo 12, tem muita gente que prega o seguinte, que os anjos queriam pregar o evangelho. Já vi muita gente, muito pregador falar isso. Mas Deus falou para eles que não seriam eles que iriam pregar o evangelho, mas sim a igreja, nós. Aí usa esse texto, ou usa esse versículo de número 12, que Pedro fala, que a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para nós. Eles ministravam essas coisas que agora vos são anunciadas por eles, que vocês pregassem o evangelho através do Espírito Santo que foi enviado do céu. O que vocês pregariam? Essas coisas que os próprios anjos desejaram contemplar, em outras palavras, atentar ou tomar assunto. Aqui não era porque os anjos queriam pregar o evangelho, porque tem muita gente que interpreta esse texto ou esse versículo dessa forma. Mas o sentido é que o mistério do evangelho seria tão poderoso que causou até desejo nos anjos de conhecer, de entender essa maravilha e esse mistério. Embora os anjos tenham aí um vasto conhecimento, muito além do que o ser humano, os anjos eles não têm o conhecimento experiencial que nós temos, o conhecimento ou a experiência de ter sido lavado pelo sangue, purificado pelo sangue, liberto através do sangue e experimentar isso. Os anjos, podemos dizer que eles conhecem teoricamente, em vastidão, mas experiencialmente não. E é nesse sentido que Pedro está querendo dizer que os anjos desejaram experienciar essa situação. Isso a salvação, né? Ela é tão grandiosa, esse mistério, né? Que Paulo chega a falar assim, né? Esse mistério é chamado igreja, né? E essa tão grande salvação, essa obra de Jesus, ela é tão grandiosa que até mesmo os anjos queriam se atentar para elas, né? Ou queriam, como a tradução King James traz, né? Os próprios anjos desejam contemplar, né? Na Bíblia, na Bíblia grega, a tradução grega, a palavra atentar aqui é paracupto, que significa inclinar-se, olhar mais atentamente, examinar de corpo curvado, desejar experimentar, examinar cuidadosamente. Então era isso que os anjos queriam entender desse evangelho que foi revelado para nós. Aí, dito isso, né? Olha só, gente, vocês podem estar passando por grandes tribulações. Mas vamos ver mais à frente com mais detalhes a respeito dessa daí. A carta de Pedro, eu já adianto aqui, se alguém estiver passando, se alguém for te falar assim, irmão, eu estou passando por uma grande luta, estou passando por uma grande tribulação, estou passando por uma grande prova, estou passando por uma adversidade muito grande, me recomenda um livro da Bíblia para eu poder ler, ou um livro do Novo Testamento para eu poder ler, recomende a primeira carta de Pedro. Né? A primeira carta de Pedro é a carta que trata o tema perseguição de maneira mais linda que a gente pode ver. A gente vai ter esse prazer de estudar aí, então a gente vai adentrando nos detalhes no decorrer, principalmente dos versículos, dos capítulos seguintes aí, né? Os capítulos, quando a gente olhar os capítulos 2, né? E essa parte finalzinha aqui também do 1 é bem interessante. Vamos lá.
Então, agora, Pedro, ele termina essa espécie de louvor, né? Essa poesia, esse salmo aí que ele coloca, e começa a chamar a atenção do povo, né? Versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente a graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então, dá a entender aqui ele trata, né, esse povo como ignorantes, né? Ele trata eles como pessoas que eram antes, né? Antes eram ignorantes, o que dá a entender que eram gentios, né? Eram gentios cristãos que aceitaram a fé e que ele chega a citar essa lembrança aí. Fala, ó, vocês não vão fazer como antes, não, tá? Porque lá, naquela época, vocês eram daquele jeito. Agora, vocês são filhos obedientes. Então, vamos agir como filhos obedientes. Ao ponto de dar o exemplo aqui, né? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Né? E aqui é um texto que esse versículo talvez não precisaria de nenhum estudo em igreja, talvez não precisaria de nenhum documento de usos e costumes nas igrejas, né? Não precisaria de reunião de membros, se a igreja conseguisse entender esse versículo. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Toda a vossa maneira. Não é só no trabalho, não é só na igreja, não é só no seu ministério, não é só na escola, não é só na faculdade, não é só em relação à sua roupa, não é só na maneira como você come, não é só na maneira como você gasta o seu dinheiro, não é só na maneira como você é ser santo em toda a vossa maneira de viver. E assim, se a gente como igreja entendesse esse ser santo em toda a vossa maneira de viver, a gente não teria pastores aí com tantos problemas de coração, problemas de pressão alta, e os diversos problemas, né, que muitos pastores passam ainda, muitas das vezes, por conta de membros, né, de ovelhas aí que estão dando trabalho, né, para esses dirigentes, para esses pastores aí. Porquanto está escrito, ou porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo, né? E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Mais uma vez, Pedro deixando claro que nós somos peregrinos aqui. Não acha que você nasceu, não acha que você nasceu para semente, né? Não acha que você nasceu para poder viver. Já tem essa teoria aí, já deixa para os russomitas, russomitas? Os testemunhas, né? As testemunhas que querem usufruir dessa terra aí. Você é peregrino aqui. Você tem um destino diferente aqui. Russelitas. Aí, eu quase acertei. Então, fiquem espertos. Vocês precisam ser santos, porque está escrito. Sede santo, porque eu sou santo. E vocês precisam
ter essa noção de que esse período aqui na Terra, esses 20, alguns vivem mais, 40, 60, 80, alguns chegam até os 100. Esse período aí que vocês estão passando é um período de peregrinação, é só um momento aqui. O que está em jogo, na verdade, é uma eternidade. E essa eternidade é o que realmente vale. Então, tomem cuidado, né? Aqui tem até um reforço de que foi Pedro realmente quem escreveu essa carta, porque se parece muito com a pregação que ele mesmo faz, né? Quando a gente olha para o texto de Atos, Atos dos Apóstolos, se não me engano, capítulo 10. Deixa eu ver aqui. Vou pedir a Abimael para ler para a gente aí. Atos 10, 34. Você lê para a gente aí? Só para não ficar só eu falando aqui. Atos, capítulo 10, versículo 34. Atos 10. 10 quanto? 34. Então Pedro, abrindo a sua boca, disse: Na verdade, eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas. Tá vendo? É praticamente o mesmo texto, né? Ele fala a mesma coisa aqui. Ele coloca, ó, e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, né? Ele gostava bastante dessa expressão, né? De sem essa acepção de pessoas. Então, ele coloca que isso é um dos textos. Tem outros textos, é claro, né? Daqui a pouco, no versículo 21, a gente vai ver também que tem outro texto que ele gosta, mas isso reforça que foi realmente Pedro quem escreveu. Tá? Mas mais importante do que se foi Pedro ou se não foi Pedro quem escreveu, é a inspiração desse livro e que nós temos lições valiosas a serem extraídas aqui. Versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então, vocês foram resgatados, vocês foram redimidos, vocês foram remidos, vocês foram justificados, vocês foram santificados, vocês foram todos as ações, né, que Jesus opera no sacrifício na cruz, tudo isso foi por causa do sangue dele que foi derramado ali. Então, vocês não foram comprados com isso, com aquilo, com prata, com ouro, vocês não foram compradas com real, com dólar, vocês foram comprados com o sangue precioso de Jesus, tá? Então, o preço que deveria ser pago era preço de sangue. O preço que foi pago foi preço de sangue, de um cordeiro imaculado e incontaminado. Por ele, credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Aí a gente vai ler texto de Atos 2, Atos capítulo 2. Eu não vou ler, não. Vou deixar para vocês lerem aí depois. Atos 2, dos versículos 32 até o 36. Depois dei uma lida nesse texto aqui e compara com esse versículo 21, tá? Vamos adiante. Versículo 22, então, ó, Atos, do versículo 21 que eu falei, foi Atos 2, do 32 ao 36. Versículo de número 22, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro.
sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva que permanece para sempre. Algumas pessoas, né, elas têm essa falta de consciência, né, ao ponto de dizer assim que a Bíblia ela pede coisas para a gente que são impossíveis, né? Ah, não, tem alguns textos que são impossíveis. E coloca isso, e a gente coloca isso, né? O ser humano ele coloca isso como uma desculpa para não realizar. Por exemplo, ser perfeito. Ah, não tem como a gente alcançar a perfeição. Então, eu não vou buscar isso, eu erro mesmo, porque ninguém é perfeito, que não sei o quê. Se você vai repreender ele, ou você vai falar alguma coisa para poder ele melhorar, a resposta dele é, rapaz, mas você é perfeito? Ó, mas você é assim, você é assado? Imagine essas pessoas recebendo essa carta de Pedro. Pedro virando para as pessoas falando, olha, vocês precisam purificar a alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. E assim, não sei como, tem cristãos que perdem a capacidade de ler a palavra de Deus. Eles se denominam cristãos, eles dizem que são cristãos, eles vão à igreja, eles se dizem ser evangélicos, serem crentes, mas eles não param um segundo para poder ler a palavra do Deus deles, né? Tem até um comediante esses dias atrás que ele fez, né, um show lá, talvez vocês até viram isso, né, que ele chega a citar assim, tem um amigo que é cristão, e aí ele virou para mim e estava tentando me convencer, né, olha, não, porque eu tenho um livro, que esse livro ele tem os detalhes da minha vida, e ele dá orientações não só da minha vida, mas também da minha pós-vida, e faz, né, o show dele, né, e tentando convencer esse comediante a fé, né, e tal. Aí ele vira para o comediante vira para esse rapaz e fala assim: mas aqui, esse livro que é tão importante para você, que fala de todos os assuntos, que não sei o quê, que fala não só da sua vida, mas da sua pós-vida, esse livro, tu já leu? E aí, nesse momento, o amigo dele trava, né? E fala: rapaz, li não. É muito grande, rapaz. Então, assim, cristãos que se denominam cristãos, montam um Cristo na cabeça deles, montam um evangelho na cabeça deles, né? Vivem de verdades que são montadas na sua própria mente, né? E a partir disso daí se denominam como bem entendem, mas não param para ler a palavra de Deus e encontrar nela, né? Porque o que Pedro fala é: vocês foram gerados de novo, não de semente corruptível, mas incorruptível. Mas como é isso, Pedro? Como que eu sou gerado dessa semente? Pela palavra de Deus. Então, você quer ser gerado de semente incorruptível? Não tem jeito, não tem para onde fugir. Tem que ser pela palavra de Deus. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. A flor é muito bonita, né? A minha esposa até costuma falar com ela assim: amor, olha só, o buquê de flores deve estar uns cento e poucos reais. Você prefere que eu te dê um buquê de flores ou você prefere um vestido? Né? E aí ela nem pensa, né, para responder. Ela fala: eu quero um vestido. Buquê de flor daqui 2 dias não resta nada. Por quê? Porque a flor é assim. Pode ser bonita, pode ser linda ali, né? Pode ser cheirosa, mas se você não colocar na água, então, dura nada. Passa pouquinho tempo, você já vai ter aquela erva seca,
Assim é a glória do homem. Assim é a vida do homem, né? Passa-se pouco tempo e já foi, né? Aqui, aqui no meu bairro, né, na última sexta-feira, a gente teve uma situação assim, né? Uns jovens estavam sentados e aí veio um grupo, né, com algumas armas e tirou a vida daqueles jovens ali, 14 anos. O mais novo, né? O outro tinha uns 20 anos. Então, assim, existem pessoas que elas vão viver muito tempo, né? É lógico que não comparado com a eternidade, mas 80 anos, 70 anos. Ao mesmo tempo, existem pessoas que vão viver menos, porque a vida do homem é como uma flor que murcha muito rápido, né? E às vezes eu fico sempre com aquela analogia que meu pai contava para mim. Você tem um saco de milho. Ele me dava, né, o saco de milho lá na roça e falava, olha, quero trocar com você. Ele pegava um punhadinho de milho na mão assim e falava assim, vamos trocar? Eu te dou esse punhadinho de milho aqui e você me dá o saco de milho. Eu falava, já até parece. Eu tenho um saco de milho aqui, eu vou trocar por esse punhadinho de milho aí. Ele falava, exatamente. É isso que as pessoas estão fazendo. Estão trocando a eternidade por causa de 15, 20, 30, 40, 50 anos aqui nessa terra. Enquanto isso, jogam uma eternidade, porque eles não aceitam dar a sua vida aqui nessa terra por uma eternidade com Cristo. Né? Querem viver a sua maneira. E aí, por conta disso, na analogia dele ali, né, trocam o saco de milho aqui, cheio de milho, com 50 quilos de milho, por uns punhados de milho, né, alguns grãos de milho. Então, assim, a flor, a vida do homem, a glória do homem, pode ser o mais rico, pode ser aquele homem lá, aquele sheik da Arábia lá, com relógios de ouro, casa de ouro, terno de ouro, roupa de ouro, que seja, tudo de ouro. Mas é como a flor que murcha, é como a erva que seca-se. Então, que nós possamos ficar ligados nisso daí, né? E investir na semente que é incorruptível. A semente corruptível, ela vai crescer e vai se corromper. Agora, a semente incorruptível, nós semeamos com ela e não se corrompe. O incorruptível gera incorruptibilidade, né? Versículo de número 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Né? E eu entendo para sempre aqui como para sempre mesmo. Porque tem algumas pessoas que elas colocam assim, né? Ah, irmão, mas esse negócio de Bíblia é só aqui. Porque no céu só vai ter louvor. No céu nós só vamos cantar. Aí, quando solta esse tipo de frase, você já percebe que a pessoa não lê a palavra, né? Essa frase dele de que no céu não vai ter palavra é justamente por não ler a palavra. Né? Não, no céu não vou fazer o quê? Não, vai ser só palavra, ó, vai ser só louvor, não vai ter palavra, né? Sendo que nós estaremos com o próprio verbo, né? Nós estaremos com a própria palavra, aquele que desceu e foi, né, a palavra encarnada, nós estaremos com ele, né? E assim, a palavra, como diz Pedro aqui, a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta palavra que entre vós foi evangelizada. Então, deixa claro para eles, né? Pedro, primeiro, ele exalta o Criador, exalta a Deus, exalta Jesus, exalta o Espírito Santo, porque alcançaram, a partir de Jesus, tamanha salvação, e mesmo nas perseguições, mesmo nas lutas, se tem motivo para glorificar a Deus. A partir disso daí, entendendo o motivo da sua esperança, entendendo que até os anjos queriam experimentar isso, ele coloca ele puxa a orelha, né?
Então, ele vai nessa de... coloca a doutrina ali, a partir desse louvor, a doutrina da salvação, mas logo em seguida ele já coloca uma aplicação prática. Fala, olha, vocês precisam amar uns aos outros, vocês precisam amar. Vocês precisam ser santos em toda a vossa maneira de viver. E termina o capítulo 1, né, falando a respeito da palavra. E que essa foi a palavra que foi evangelizada a todos aqueles que receberiam essa carta. Amém? Então, quer ler um livro sobre perseguição? Quer ler um livro sobre como se portar na perseguição? Sobre como que é passar por perseguição, por luta, por prova? Leia 1 de Pedro. Leia 1 de Pedro. E medita nos versículos que aqui estão. Amém? A gente encerrou, então, o capítulo 1. Quer comentar alguma coisa, Abimael? Você falou dos versículos aí, pode ficar à vontade. Eu já encerrei aqui o que eu pretendia falar. Não, os versículos que eu citei, Isaías 47, versículo 8, é semelhante ao versículo 25 do capítulo 1 de 1 Pedro, e também é o versículo de número 22, que fala que para ter um amor verdadeiro, um amor ardente para uns para com os outros, para que esse versículo é um versículo muito forte, né, muito poderoso. É só essas duas situações aí que eu destaquei por escrito. Existem algumas pessoas que são mais chatas com relação à leitura, né? E naquela ideia de que a gente tem, quando a gente olha, por exemplo, a gente vai ler, por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e aí a gente fala, algumas pessoas falam, né, primeiro aos Coríntios, e aí vem sempre alguém, né, para corrigir, falando, olha, não é primeiro aos Coríntios, porque não é um livro, é uma carta, apesar de ser um livro da Bíblia, né? Ou quando nós olhamos para Samuel, né, esse aqui tem que ser chamado a atenção mesmo, né, que muita gente vai ler, e aí fala, abram as Bíblias aí, irmão, 1 Samuel, né? Na verdade, é 1 Samuel, porque é um livro. Aí não dá para poder aceitar mesmo, não. Fala primeira aos Coríntios. Primeira aos Crônicas, primeiras Crônicas. Coríntios eu até entendo, falar a verdade, porque se você pega uma Bíblia em inglês, tá Corinthians, né? Inclusive o nome do time é por conta enfim. A gente tem vários times assim, na verdade, né? Por conta de termos religiosos, né? Santos, São Paulo, Corinthians, por conta do nome do livro. Mas aqui tem alguns livros do Novo Testamento que a gente não costuma falar porque a carta não foi escrita né? Por exemplo, quando a gente fala primeira aos Coríntios, é porque a carta foi para os Coríntios. Quando a gente fala primeira carta a Timóteo, é porque a carta foi a Timóteo. Então a gente fala primeira a Timóteo. Agora, quando as cartas são de Pedro, de João, né, ou de Judas, a gente fala que é a carta de Judas. Então, o pessoal mais chato, eles costumam dizer o seguinte, olha, em vez de falar primeira a Pedro, fala primeira de Pedro, porque a carta não foi a Pedro, a carta não foi mandada para Pedro, a carta veio de Pedro. Então, quando os irmãos perceberem que eu vou falar aqui, eu sempre vou falar a primeira de Pedro, mas é porque a convivência, né, com gente mais enjoada, assim, com relação... Eu nem sou tão bom de português, na verdade, eu sou péssimo em português, mas a convivência de estar falando, né, o tempo todo, assim, a gente acaba acostumando. Então, os irmãos aí que quiserem acrescentar esse detalhezinho, né? Primeira de Pedro, primeira de João, segunda de João, terceira de João, né? Carta de Judas, né?
sempre que olhando para o remetente, tá? E não para o destinatário. Né? Quando for a carta como destino, então é a primeira a Timóteo, segunda a Timóteo, primeira aos Tessalonicenses, né? Quando destina para alguém, beleza? É só isso mesmo. Eu acho que semana que vem já é Lael, né? Aí ele continua aí esse livro maravilhoso. Pronto, e a gente vai só aprendendo. Tem alguém que tem alguma dúvida? Selma, Eliseu, tem mais alguma coisa a falar aí? Eu não, eu encerrei. Já tinha encerrado, né? Estou aqui falando mais. Vou até fechar minha câmera. Então vamos agradecer a Deus por esse momento que passamos aqui. Esse capítulo 1, muitíssimo proveitoso, fala muito aos nossos corações e assim a gente vai aos poucos esmiuçando e aprendendo mais e mais a cada dia. Semana que vem aí o nosso próximo professor, o Lael, está dando continuidade aí ao que Eliseu deu início. Vamos agradecer ao nosso Deus, orando a Ele e louvando a Ele por tudo. Deus, muito obrigado por esse momento que passamos aqui, estudando a Tua palavra. Obrigado por essas verdades impactantes que tocaram em nossos corações. Dá-nos uma noite na Tua santa paz, uma semana abençoada. Que na próxima semana possamos estar aqui, Pai, para aprender mais de Ti. Entregamos em Teus cuidados, desde agora e para sempre. Amém. Pronto. Pronto, até a próxima.